Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus. Hoje eu quero tratar um tema com vocês que é muito interessante. O tema é o seguinte: 4 sinais que você está sendo invejado. Exatamente isso. 4 sinais que você está sendo invejado. Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, eu sinto assim como se algo estivesse acontecendo na minha vida, algo que eu não consigo destravar, eu não consigo avançar. E a grande realidade é que a inveja é algo diabólico, é algo do nosso adversário. E a gente precisa observar os sinais, exatamente, os sinais, para a gente poder combater essa atmosfera negativa, esse ataque diabólico contra a nossa vida. Fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito hoje aqui, em nome do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário. Eu quero começar dizendo o seguinte: olha, gente, a grande realidade é o seguinte: a inveja é um sentimento destrutivo que pode surgir de maneira muito sutil, mas as suas consequências são profundas e perigosas. Ela é mencionada em várias passagens da Bíblia, gente, como um dos fatores que realmente, gente, olha, geram discórdia, separação e até tragédias. É algo que não apenas prejudica quem a sente, mas também aqueles que se tornam alvo dela. Quando somos invejados, frequentemente enfrentamos desafios inesperados, como críticas injustas. Quantos de nós já sofreram críticas, né? Exatamente. Ah, pastor, eu já sofri mesmo críticas e aquela crítica foi injusta. Exatamente. Comportamento dissimulados. Exatamente. E até mesmo, gente, olha, o afastamento de pessoas próximas. A inveja é realmente algo que não é novo. Desde os primeiros relatos bíblicos, a gente já pode ver na história que existem pessoas que enfrentaram a inveja de amigos, de familiares e até mesmo de autoridades. Essas narrativas bíblicas nos mostram que, embora seja difícil lidar com isso, é possível sim. É possível vencer essas situações e esses ataques de inveja com sabedoria, paciência e muita confiança em Deus. Por isso eu quero que você se prepare, porque eu vou mostrar aqui para você hoje, pelo menos, esses 4 sinais que você está sendo invejado. Vamos lá, qual é o primeiro sinal, pastor? O primeiro sinal é o seguinte: olha, cuidado com isso aqui, ó. Críticas excessivas e não construtivas. Críticas excessivas e não construtivas. A inveja muitas vezes, gente, se manifesta através de críticas constantes e não construtivas. Essas críticas realmente podem vir de pessoas próximas ou até mesmo de desconhecido. E geralmente não tem fundamento. Essa que é a grande questão. Elas são, na verdade, uma tentativa de diminuir você ou de desacreditar você de suas conquistas e vitórias. Exatamente. A sua posição muitas vezes é questionada, ou aquilo que Deus tem feito na sua vida também é questionado. Muito cuidado com as críticas. Tem pessoas que confundem, exatamente, eles acham que são pessoas conselheiros enviados por Deus. Cuidado, eu sempre explico: toda pessoa que é um conselheiro de Deus para a sua vida são pessoas que não passam a mão na sua cabeça, que não passam a mão na sua costa, que realmente eles são pessoas firmes, mas
tudo que ele fala para você ou ela fala para você, mesmo que sejam palavras fortes, às vezes até duras, mas são pessoas que constroem no final dessa conversa. Eles sempre dão um direcionamento. Os críticos invejosos não. Aí a pessoa acha que porque essa pessoa tem essa palavra mais firme, certo? Ela é um conselheiro. Não, às vezes é invejosos. Exatamente, são pessoas que têm inveja da sua vida. É por isso que eles tentam de toda forma diminuir você, desacreditar, exatamente, fazer com que você fique uma pessoa desacreditada com você mesmo, ou seja, eles vão mexer com a tua autoestima, certo? Eles vão questionar as tuas conquistas, as tuas posições. Gente, é algo terrível. Pastor, tem isso na história bíblica? Tem. O exemplo de Moisés. Na história de Moisés, a gente vê isso de forma clara. Quando Corá, Datã e Abirão, por motivos de inveja, eles se levantaram contra ele. Exatamente, começaram a acusar Moisés de se exaltar acima do povo de Deus. Você vai ver isso em Números capítulo 16, versículo 3. Mas a grande realidade é que essa palavra, esse texto, essa passagem nos revela, certo? Não apenas a insatisfação desses homens, mas também um coração, gente, cheio de inveja. Corá, Datã e Abirão estavam cheios de inveja, certo? O que eles não conseguiram, certo, foi aceitar. É isso que eles não conseguiram, sabe? Aceitar que Deus havia escolhido Moisés para liderar a Israel. Não é assim que acontece às vezes no trabalho? Deus te coloca em posição e a pessoa não aceita, então começa a criticar. Às vezes isso acontece na igreja, às vezes isso acontece na família. Você tem que ter essa sensibilidade de ver, de conseguir enxergar que muitas vezes essa crítica e essa insatisfação está movido de inveja. Foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. As críticas eram uma tentativa de desestabilizar a autoridade de Moisés e de minar a credibilidade de Moisés diante do povo. Agora, o que foi que Moisés fez, gente? É isso que nós temos que aprender. Eu vou mostrar para você hoje os sinais, mas eu também vou mostrar para você o que você tem que fazer, certo? Porque uma coisa é eu entender, eu ter o discernimento, eu enxergar os sinais, e outra coisa é o que eu tenho que fazer. Então fica comigo, porque é isso que nós vamos caminhar hoje aqui. Eu quero te mostrar os sinais, mas eu também quero mostrar o que você tem que fazer. E o que foi que Moisés fez? Gente, Moisés não reagiu com raiva, exatamente isso, e também não tentou se justificar. O que foi que Moisés foi fazer? Aí que a gente tem que aprender a lição, sabe? Em vez de Moisés ficar com raiva, ficar tentando se justificar, ele caiu com o rosto em terra e foi buscar a Deus em oração. Você pode ver isso em Números capítulo 16 e versículo 4. Ele deixou que o Senhor fosse o seu defensor, confiando que Deus lhe traria toda a verdade e agiria em seu favor. Sabe qual é o perigo de responder com impulsividade? Porque às vezes é isso que muita gente faz, né? Responde logo com impulsividade, fica irado, fica com raiva, não é assim? Aprenda isso. Responder às críticas com impulsividade ou tentar se justificar pode muitas vezes agravar ainda mais a situação. O que Moisés nos ensina, pastor? Que a melhor resposta é buscar a Deus e confiar na sua justiça. Deus conhece os corações, gente, e sabe discernir entre o justo e o invejoso. No caso de Moisés, Deus interveio de maneira poderosa, gente, para mostrar
quem ele havia de fato escolhido. A terra abriu, o texto é claro, gente, a terra abriu a sua boca e tragou Corá, Datã e Abirão e os seus seguidores, mostrando que as suas acusações eram infundadas e o justo juízo, o nosso Deus, agiu em favor de Moisés. Como é que você pode aplicar isso na sua vida? Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Pastor, eu tenho uma pessoa que me critica, ela não dá uma palavra para construir algo na minha vida, é só me criticando direto. O que eu tenho que fazer? Porque realmente, como o Senhor está falando, pode ser que ela tenha inveja da minha vida. Como é que eu posso fazer? A primeira coisa, avalie as críticas. Avalie. Nem toda crítica vem de inveja. E algumas podem trazer realmente aprendizado. Peça sabedoria a Deus para discernir se há algo de valor no que foi dito ou se realmente é apenas uma tentativa de te desanimar. O que eu tenho que fazer? Fortaleça a sua identidade em Deus. Exatamente. Lembre-se de que a sua identidade, gente, está firmada em Cristo e não na opinião das pessoas. A aprovação de Deus é a mais importante do que qualquer opinião de outra pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ver o segundo sinal que você pode realmente estar sendo invejado? O segundo sinal é o seguinte: olha, cuidado com os falsos elogios ou ironias. Cuidado com pessoas que te elogiam demais. Cuidado. Ou com as ironias. Muitas vezes a inveja se manifesta de maneira disfarçada, através de palavras aparentemente gentis, não é assim? Mas estão carregadas de ironia, de sarcasmo ou falsidade. Exatamente. Esse tipo de comportamento pode ser mais difícil de identificar, você sabia? Já que não é profundo, é superficial, né? Assim, é superficial. Parece ser um elogio, né? Mas, na verdade, é uma tentativa de diminuir você ou de manipular você. Gente, isso tem na Bíblia, pastor? Tem os falsos elogios. Exatamente, as ironias. A Bíblia nos mostra o exemplo de Jesus e os fariseus. Os fariseus, gente, eles eram os campeões, exatamente, em serem mestres, certo? De ironias, em disfarçar as suas intenções com palavras polidas, não era assim? Mas cheias de malícia. Você vê isso em Lucas capítulo 20, versículo 21 ao 23. A gente vê o exemplo claro disso. Exatamente, certo? Eles disseram a Jesus, disseram assim, deixa eu ler aqui para você, olha só: mestre, sabemos que falas e ensinas com retidão, o que não te deixa levar por aparência, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Embora pareça, né, uma palavra, olha só, né, um elogio tão sincero, na verdade era uma armadilha. Eles estavam tentando fazer Jesus dizer algo que pudesse ser usado contra ele mesmo. E em seguida desse texto a gente vê, eles questionam sobre o pagamento de imposto a César, esperando que a resposta de Jesus causasse um problema político ou religioso. No entanto, Jesus, com a sua sabedoria divina, não se deixou enganar, gente. Ele respondeu: mostra-me então um denário. De quem é a imagem? De quem é essa inscrição? Exatamente. E quando disser é de César, então ele concluiu: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você está entendendo? A resposta de Jesus desarmou os fariseus, revelando a hipocrisia deles e mantendo a sua integridade. Gente, sabe qual é o perigo nisso aqui? O perigo dos falsos elogios é que muitas vezes as pessoas, elas conseguem manipular você.
Exatamente. Cuidado com isso. Sabe, parece que tem louvor, parece que é algo tão bom, mas não é. Exatamente não é. O perigo dos falsos elogios é que tem palavras, as palavras, né, são sarcásticas ou irônicas, né, que realmente são carregados de críticas, certo? Ali, de forma oculta, sabe? Porque ele tem esse poder, sabe, de confundir, gente, e de desestabilizar. Pessoas invejosas, muitas vezes usam esse artifício que parece amigável, né? Assim, na realidade, são pessoas que têm extremamente inveja de você. Olha, gente, como isso é danoso. Cuidado. Cuidado com quem te elogia bastante. Eu não estou falando de alguém que faz um elogio, certo? Realmente, isso é até bom. Eu estou falando o extremo. Sabe aquela coisa que é o tempo todo. Cuidado. Cuidado. Nossa, como você tá assim. Nossa, como teu casamento é assim. Nossa, como você pregou assim. Nossa, como você resolveu esse problema. Nossa, se não fosse você. Ah, mas cuidado. Porque às vezes isso está disfarçado de inveja. Como é que a gente pode, pastor, realmente vencer isso? Aprenda com Jesus. Aprenda a ter, em primeiro lugar, discernimento. Discernimento é essencial na sua vida. Jesus sabia distinguir os elogios sinceros de intenções ocultas. E é isso que nós devemos pedir a Deus, discernimento para identificar quando as palavras aparentemente gentis, né, estão escondendo mais intenções. O que a gente pode aprender com Jesus? Responda com sabedoria. Jesus não se deixou levar pela emoção, sabe? Ele não ficou ali com raiva, não. Ele respondeu com calma, com verdade e prudência, deixando seus críticos desarmados. Exatamente isso, sabe, gente? E como é que eu posso lidar hoje com isso? Ore por discernimento. Exatamente. Peça discernimento de Deus. Senhor, me mostra as palavras que são realmente sinceras ou as que são palavras falsas, de mentira, de engano, de falsidade. Me mostra, Senhor. Me mostra as pessoas. É isso que você tem que pedir. Ore por discernimento. Segundo, mantenha mansidão, responda sempre com calma, cuidado para você não se deixar se levar pelas provocações, exatamente, pelas bajulações, muito cuidado, certo? Evite um diálogo profundo com pessoas que demonstram má intenções em suas palavras. Quero deixar isso bem claro, esse segundo ponto. Não significa que você não tem, certo, que receber um elogio de alguma pessoa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que é demais. Você sabe, aquilo que é demais, aquilo que, sabe, aquela pessoa que te coloca no pedestal, que joga confete em você o tempo todo. Cuidado, porque isso é inveja. Ele está esperando a hora da sua queda. Cuidado. Terceiro sinal. Vamos lá, gente. Terceiro sinal. Pastor, qual é o terceiro sinal que realmente eu possa estar sendo vítima aqui de inveja? Vamos lá. Olha só, gente. Terceiro sinal é o seguinte. É a tentativa de imitar tudo que você faz. Exatamente isso. Cuidado com as pessoas que tentam imitar tudo que você faz. Gente, uma coisa é inspiração, outra coisa é querer ser como você. Aprenda isso. Ai, pastor, mas é porque é uma inspiração. Gente, aprenda isso. Inspiração é uma coisa. A gente se inspira em alguém, mas a gente não é aquela pessoa. Tem pessoas que ela não tem só uma inspiração por você. Ela quer imitar você, mas nessa imitação ela tem inveja de você. Essa inveja muitas vezes se manifesta dessa forma, sabe, de imitar. É quando alguém admira o que você conquistou, mas não reconhece o teu esforço, não reconhece o teu mérito. Exatamente, isso pode acabar
tentando copiar os seus passos. São pessoas que, se pudesse alcançar os mesmos resultados sem compreender o que Deus fez na sua vida, eles queriam esse mesmo resultado. Cuidado, esse comportamento pode ser realmente diabólico, e nós encontramos exemplos poderosos na Bíblia de pessoas que tentavam de todas as formas impedir. Eles queriam ali de qualquer jeito, certo? Parece que tinha louvor, mas na realidade eles queriam de qualquer jeito destruir o progresso na vida daquela pessoa. A gente vê isso no exemplo de José. José era o amado do pai, não é assim? Ele era tratado de forma especial pelo seu pai. O seu pai lhe fez uma túnica colorida com símbolo tal desse amor, né? Como símbolo desse amor, perdão, certo? E sabe, gente, ele tratava ele muito bem, né? E esse favor especial gerou o quê? Gerou inveja em seus irmãos, exatamente. Em Gênesis 37, do versículo 3 ao 4, a gente vê isso. Mas o que realmente provocou a ira neles, sabe? Foram os sonhos que José compartilhou. Cuidado com o que tu fala, cuidado. Gente, muito cuidado com o que você fala, com os teus sonhos, com os teus projetos. Sabe, gente, quando José falou, gente, isso acendeu uma ira no coração deles. Exatamente. Essa inveja, gente, transformou em ações terríveis contra José. Eles conspiraram, sabe, contra ele, jogaram ele numa cisterna, venderam ele como escravo. Gente, aprenda isso. Muito cuidado com aquilo que você fala, com os sonhos, certo, que você conquistou. Exatamente. Às vezes você conta até como testemunho. Cuidado, não fica falando do que Deus já fez, da onde Ele te tirou, para qualquer pessoa. Às vezes você conta, olha, Deus fez isso na minha vida, no meu casamento, na minha família. Você vai contando, sabe? E às vezes aquela pessoa está ali, certo? Ela quer chegar onde você chegou, mas ela não quer passar pelo processo. Ela começa, sabe, a ter o quê? Inveja da sua vida. Ela não recebe aquela palavra, aquela instrução como algo certo para ela colocar em prática. Não, ela já sai dali com inveja de você por tudo aquilo que você alcançou na sua vida. Cuidado em abrir o teu coração para qualquer pessoa, porque às vezes essa pessoa diz, não, então eu vou seguir esse espaço, né? Na realidade ele não vai seguir esse espaço. Na realidade ele tenta ali te imitar, dizer que vai fazer a mesma. Não é verdade. Né? Não é verdade. Ele não tem você como uma fonte de inspiração. Ele acaba tendo inveja de você. Gente, isso é muito perigoso, porque às vezes você compartilha algo que Deus fez na sua vida, você compartilha os planos que Deus fez na sua vida, aqueles sonhos que Ele realizou, e às vezes a pessoa tem inveja de você. Exatamente, ele acaba, certo, se tornando uma pessoa contra os teus sonhos, e a partir daí começa, sabe, a criar aquele sentimento horrível de inveja, de ódio contra a sua vida. Olha que coisa terrível. Só foi José compartilhar os sonhos que a ira e o ódio se manifestou. Olha que coisa terrível, gente, certo? Como é que a gente pode realmente lidar com isso? O que eu posso aprender com José? Em primeiro lugar, confie no plano de Deus. Confie, assim como José, certo? É importante lembrar que Deus está com você. Segundo, mantenha sua integridade. José não se deixou levar pelo rancor ou pelo desejo de vingança. Cuidado, não, ele confiou no poder de Deus. Como é que eu posso aplicar isso na minha vida hoje? Não se preocupe com as imitações. Se alguém tentar copiar suas ideias, seu estilo de vida, os seus métodos, lembre-se disso. Deus está com você. Deus jamais te deixa só. Deus é fiel para te guardar. Como é que eu posso aplicar isso hoje na minha vida? Seja fiel ao que Deus te deu. Foque em Deus. Mantenha a sua vida no altar do Senhor. Trabalhe, continue
cresça. Não se preocupa, Deus vai pelejar por você, assim como pelejou pela vida de José. Louvado seja o nome do Senhor. E o último sinal que eu quero deixar aqui para você, que você pode estar sendo vítima aqui de inveja. Alguém pode estar invejando você. É o seguinte, olha, antes de eu deixar esse último aqui, se você está aqui pela primeira vez, eu peço para você, gente, se inscreva no nosso canal. Se inscreva. Esse é o momento que você pode se inscrever aqui no nosso canal para você receber todos os dias a palavra de Deus, uma direção, uma oração em seu favor. Se inscreva, faça como mais de 7.000 pessoas fizeram. Eles clicaram aqui, ó, no inscreva-se, clica você também. Faça isso agora, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Para você receber a palavra do Senhor e as orações. Você que já faz parte do canal, deixa o like, deixa o joinha, porque esse conteúdo é importante e com certeza vai alcançar outras vidas, em nome de Jesus. E o último sinal, cuidado com isso aqui, ó. Afastamento ou frieza inesperada. Exatamente. Sabe aquela pessoa que era tanto amiga, né? Teu amigo. Nossa, era tempo todo junto, o tempo todo. Cuidado. Exatamente. E aí, esse cuidado é que você tem que ter, na realidade, é um sistema de alerta, né? Sabe? Aquele afastamento. Você tinha aquela amizade, aquela pessoa, certo? Aí aquela pessoa se afasta. Exatamente, ela se afasta. Ela fica fria com você. Gente, isso pode ser um sinal claro de que essa pessoa está com inveja. Exatamente. E isso acontece porque nem todos conseguem lidar com o crescimento, a bênção de Deus que está sendo derramada na sua vida, certo? Um exemplo disso é exatamente a relação entre o rei Saul e Davi. Saul inicialmente via Davi como um aliado valioso, um filho, certo? E acabou se tornando seu pior inimigo. Por causa do quê? Por causa do ciúme, por causa da inveja que ele sentia de Davi, porque Deus estava com Davi, Deus abençoava Davi, e ele viu isso claramente na vida de Davi. Davi era um jovem pastor que foi escolhido por Deus para ser o próximo rei de Israel. Ele ganhou ali notoriedade ao derrotar Golias, não é assim? Ele conquistou respeito, amor do povo, enfim, essa fama despertou o quê? Inveja em Saul. Exatamente, você vê isso em 1 Samuel 18, versículo 7. Exatamente, Saul ficou com tanta inveja, tanto ciúme, que ele fez de tudo para afastar Davi. Exatamente, de uma forma fria, até violenta. Ele tentou matá-lo, gente. Saul tentou matar Davi várias vezes, certo? E apesar disso, Davi nunca retribuiu com ódio ou vingança. Pelo contrário, ele respeitou Saul, a sua autoridade, certo? Apesar de tudo que estava acontecendo, ele escolheu sim esperar o tempo do Senhor para ser exaltado. Mesmo quando teve a oportunidade de realmente tirar a vida de Saul, Davi não fez isso, porque ele confiava em quê? Na justiça de Deus. E ele continuou trilhando o seu caminho com fidelidade a Deus. Muito cuidado, certo? Porque isso é muito importante, você entender que às vezes as pessoas, elas ficam frias, certo, com você, às vezes se afastam de você, e às vezes isso é até bom, realmente é até bom. Por quê, pastor? Porque ela vai, sabe, deixar de perseguir você, ela vai deixar, de certa forma, de ter inveja de você. Então esse afastamento, essa frieza, às vezes inesperada, é porque a pessoa está tomada de tanta inveja que ela não quer ver você mais, e às vezes você fica atrás. Muito cuidado. Qual é a lição que a gente aprende com Davi? Respeito e paciência. Davi não se deixou levar pelo ódio. Qual é a lição que a gente aprende com Davi? Confiança na justiça de Deus. Deus está na frente. Deus faz justiça em favor do seu povo, em favor dos seus filhos. Qual é a lição que a gente aprende com Davi? Maturidade emocional. Ele não reagiu com impulsividade, mas ele manteve o seu coração firme no Senhor. Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Ore realmente de quem se afasta de você. Será que essa pessoa realmente não está agindo com frieza, se afastando de você? Será que muitas vezes isso não é realmente um fruto de conflito interno que ela está vivendo? Exatamente. E aí muitas vezes ela se afasta. Então você tem que orar, certo? Para que Deus possa cumprir, certo, o seu desejo na sua vida, certo? Cuidado.
Não force relacionamento. Às vezes Deus está tirando do teu caminho, está afastando de você, e você está insistindo em forçar, em manter essa conexão, que Deus está dizendo um basta, porque Deus é que conhece o coração das pessoas. É Deus que conhece o que está em oculto, o que aquela pessoa pensa a teu respeito. Cuidado, porque isso pode ser um alerta de Deus e você não está atento. Por isso eu quero deixar aqui essa palavra hoje para você. Fique muito atento com esses 4 sinais. Eu vou deixar um último texto em Mateus capítulo 5, do 11 ao 12, que foi Jesus que diz: bem-aventurado sois vós, quando vos injuriares e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Que Deus te abençoe e fique atento a esses sinais, em nome de Jesus.